Então, nós aproveitamos essa oportunidade para saudar a todos vocês que estarão ali no YouTube, acompanhando essa mensagem que vem da parte do Senhor. Nós já saudamos a igreja também, aonde acabamos o nosso período de louvor e ofertas. E agora nós passaremos a mensagem que o Senhor colocou diante de nós para que pudéssemos estar transmitindo. Então, nós vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, de 1 a 10. Eu estou usando, Ágata, a versão Almeida corrigida. A ARC, né? Amém? Então, Lucas 19, de 1 a 10. É isso aí. Nós vamos ler bem pausadamente para que haja entendimento da mensagem. A leitura da palavra, do texto, é muito importante, porque quando nós fazemos a leitura de forma correta, com calma, a gente vai entender a mensagem. E a palavra que nós vamos estar lendo é: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Aí está gostoso, né? E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar nossos olhos. Vamos falar com Deus. Deus já falou conosco através da tua palavra. Agora nós precisamos falar com Deus. E dizendo: a gratidão, Senhor, a gratidão. Porque o Senhor permitiu que nossos pés pisassem a tua casa, que nossos olhos contemplassem a formosura do teu templo, que nossos ouvidos foram suficientes para ouvir a tua maravilhosa palavra. Ó Senhor, tudo em nós foi plenamente provido pelo Senhor. E assim, Senhor, a nossa mente, ela está preparada pelo Teu Espírito Santo para receber a Tua palavra, entendê-la
após a explicação e aplicar, que fala da nossa fidelidade, Senhor. Assim, se há no nosso meio, ó Pai, ainda enfermos, se há no nosso meio pessoas que ainda não sentiram a Tua visitação, que o Senhor nesta hora venha, Senhor Deus, repreender a ação do mal e colocando, Senhor Deus, a nossa mente em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nos abençoa, Pai, nos faça fortes, fortalecidos na caminhada, para gritarmos, louvarmos e honrarmos o Teu santo nome, porque o Senhor não nos chamou para a cauda, mas para ser cabeça. Assim nos abençoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então, meus amados, a mensagem para esta noite é um encontro. Hoje veio salvação a esta casa. Eu repito o título da mensagem: um encontro. Hoje veio salvação a esta casa. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos iniciar a mensagem, porque ela precisa ser entendida. Mas para isso, pastor, eu só preciso explicar. E para mim explicar a cada um dentro da necessidade, é necessário que eu e você venhamos a dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Porque Ele é aquele que vê tudo, vê todas as coisas. Ele, nesse momento, Ele está vivenciando o seu coração, o meu coração. E Ele pergunta: há lugar para mim? E você vai dizer: sim, Senhor, entra na minha vida. E assim, a palavra, ela inicia dizendo assim: e tendo Jesus entrado em Jericó. Jericó, para que os amados entendam, era uma cidade muito próspera, uma cidade comercial. Então era uma cidade rica. Mas era necessário que Jesus estivesse ali. Porque o lugar aonde corre a riqueza, aonde corre a fartura, o homem acha que não precisa de Deus. É difícil o evangelho chegar nas altas classes. Não estou dizendo que não chega, mas há uma rejeição generalizada. E meus amados, minhas amadas, mas a cidade de Jericó é a mesma cidade que, quando o povo de Deus, sob o comando de Josué, atravessa o Rio Jordão para entrar na terra prometida, era uma cidade altamente fortificada. Então, e ela vai ser derrotada numa provisão maravilhosa de Deus, aonde os sacerdotes tocaram as buzinas e todo o exército daquela cidade foram desbaratados e começaram a guerrear um contra o outro. E Israel entrou na cidade só para recolher os despojos. Deus tem tomado em suas mãos a batalha que se levanta sobre a sua vida. Glória a Deus. E são muitas batalhas. E se nós não precisamos nem ir longe, ainda ontem de ontem, na virada da noite para o dia, 1h pouco da manhã, despertados que fomos, num programa, estava passando no canal de televisão,
Eu não estou fugindo do assunto, mas só para que vocês terem uma ideia. Uma cena terrível. Um jovem, ele começou a se envolver com a internet, com mídias sociais, e os pais, quando entraram em casa, ele tinha suicidado. Filho único. Na semana passada nós alertamos os pais aqui, cuidado com seus filhos. Eles estão fugindo da sua mão. Eles estão indo para um outro mundo. E daqui a pouco eles não vão nem te reconhecer. É duro isso que a gente está falando. É um mundo real, invisível, mas ele é real. É a ação do mal que está aí. E essa é Jericó. Lugar difícil, complicado. A palavra fala que ali havia um varão. Ali havia um homem. E esse homem, ele era chefe dos publicanos. E ele era muito rico. Ele era chefe dos publicanos e era muito rico. Pastor, explica aí. Então ele era chefe de quem? Quem eram os publicanos? Os publicanos eram uma classe, ali da época de Jesus, em que eles eram cobradores de impostos. Eles arrecadavam impostos para entregar para o Império Romano. O Império Romano havia ali avançado sobre o povo de Israel, o povo judeu, e tornaram eles escravos. Evidentemente que aquele homem, ele era amaldiçoado, ele era considerado um traidor, ele era considerado um malfeitor, ele era rejeitado pela sociedade, ele era rejeitado por todos. E de certa forma hoje, seguir Jesus nos torna rejeitados da sociedade. Esse povo é estranho. Segue aí um Deus, não entendo. E assim era aquele homem. Mas interessante que ele era rico. Você vai dizer que não tinha falta de nada. Mas o texto que nós lemos diz que ele procurava ver quem era Jesus. Então havia dentro dele um vazio existencial. Assim é o homem sem Jesus. Ele pode ter todos os bens, carros, casa, família, pode ter tudo. Mas sem Jesus falta algo. E para aquele homem era isso. Ele muito provavelmente era um homem de cultura elevada. Pelo menos ele sabia fazer conta. Ele havia frequentado a escola. Entretanto, ele era um grande necessitado. E ele procurava ver quem era Jesus. Mas ele não podia ver quem era Jesus. Por quê? Por quê? Quero dizer para você, nós temos 3 jovens aqui hoje, não é? 2 jovens e um jovem. Mais uma vez vocês estão em vantagem, minhas jovens. Então, a multidão impede que você veja Jesus. A multidão de compromisso, eu vou ao culto, eu poderia estar em casa, na internet, brincando com meus amigos, eu vou ter que acompanhar meu pai, minha mãe, eu vou ter que sair do meu quarto para vir para o culto. Isso daí é coisa de gente velha.
É a multidão que se põe entre você e Jesus. E a multidão te arrasta. Aprenda isso, jovens, adultos. A multidão é um inconsciente desordenado. Se alguém grita assim, lá vem chuva, todo mundo olha para cima, está um sol quente. Está chovendo, já vem sol, todo mundo olha para cima. É um sentimento inconsciente. E a multidão que povoa nossas mentes impede nós vermos Jesus. E ele tinha um outro problema. Ele era de baixa estatura. Ele era um homem pequeno. E a palavra diz, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E o que você tem que fazer agora? As coisas velhas já passaram. Eu tenho que ter acesso à internet. Ok, mas num limite razoável. Eu não posso me trancar num quarto e esquecer que eu tenho uma família. Não, eu tenho que viver em família. Eu não posso, pura e simplesmente, dizer agora eu sou nova criatura. E as coisas velhas já passaram. Já passaram. Por quê? Eis que tudo se fez novo. Aquele era o momento. Era o momento de Zaqueu com o Senhor. Ele não podia deixar passar aquela oportunidade. Meus amados, a dificuldade não pode prevalecer na sua vida. Não pode. Conversava eu um dia desse com uma pessoa, não vou expor o nome dele. Ele disse assim: eu fiz minha cirurgia já há alguns meses, mas eu ainda sinto anestesia aqui, ó, nas costas. A famosa hack. Eu olhei para ele assim, não falei nada não, mas eu disse assim: eu te glorifico, Senhor, porque ele não olhou para a dor dele, ele olhou para o trabalho que ele precisava fazer. Zaqueu não olhou para a dificuldade. Ele falou: não, eu vou ter que buscar um recurso. Ele sobe numa árvore grande. E quando ele sobe numa árvore grande, uma árvore complicada, Jesus disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Olha que coisa maravilhosa. E a palavra, ela diz que Jesus nos amou primeiro, antes mesmo que nós o amássemos. Levanta a mão, coloca a mão para cima, todos. Jesus, ele quer te amar. O mundo não fica pensando não. Os colegas na crise vão te afastar. Os nossos amigos, no momento que você precisa, eles vão virar as costas. Eles vão fingir que nem te conhecem. Mas Jesus, ele sempre diz: eis-me aqui. E Zaqueu desce. Desceu depressa. E apressando, ele desceu. E ele recebe Jesus de uma forma maravilhosa.
E aí, olha, meu amado, você está vindo para a igreja. É a mesma coisa que você vai ouvir. As pessoas vão dizer, o vizinhança, quem não gosta de você, vai dizer, está indo para a igreja? Que gente falsa. Porque você contrariou ela. Gente falsa. E aqui não foi diferente. Todos começaram a murmurar. Como é que Jesus pode ser hóspede na casa de um pecador? Como é que pode? Mas Jesus, ele veio para o pecador e não o pecador para ele. Aleluia! Então, levantou-se Zaqueu. Coloca ali para mim, por favor, César, o 19:8, para a gente identificar no texto também o dia em que nós nos encontramos com Jesus. Lucas 19:8. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Nós um dia falamos isso com o Senhor. Sabe como é que se chama isso daqui? Arrependimento. Quando nós nos arrependemos da velha vida, nós começamos a nossa caminhada com Jesus. Aleluia! E meus amados, e Jesus, ele disse para ele, e tem falado conosco todos os dias: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, quer dizer, ele é filho da promessa. Nós, um dia, nós recebemos o Senhor Jesus e nós fomos muito abençoados e nos tornamos filhos de Deus, o que não acontecia antes. E ele, Senhor Jesus, disse assim: porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que havia se perdido. Aplicação desta mensagem: nós, nos nossos delitos e pecados, nós estávamos perdidos. E Jesus, ele veio nos buscar. Portanto, num ato em que só cabia a nós, e só cabe a nós, confessar o nosso arrependimento pelos pecados e dizer: eu creio que o Senhor Jesus é o meu único e verdadeiro Salvador. Não há outro, meu irmão, minha irmã, não há outro que você possa confiar. Eu dizia na escola bíblica dominical de que a salvação em todas as religiões se prega benefício mediante uma retribuição. No Evangelho de Cristo não há esta cobrança, porque o Senhor Jesus pagou o preço pelas nossas vidas. Está pago. A única coisa que nós precisamos é nos arrepender e aceitar o Senhor Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. Tem um louvor, acho que nós não cantamos aqui, né? Que nós falamos assim: entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre em mim. É o nosso pedido desta noite. E eu repito: Senhor Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre em mim, porque o Senhor vê em mim o que ninguém vê. O Senhor vê em mim de que eu sou propriedade do Senhor. E como propriedade,
eu recebi o selo do Espírito Santo e ninguém pode tocar. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos e os abençoe ricamente. Glória a Jesus.